na sequência eu vou falar sobre o equilíbrio econômico-financeiro que advém disso. Primeiro eu preciso, então, para falar de equilíbrio, eu preciso falar de matriz de risco. Então, a lei de licitações diz o seguinte, quer dizer, a lei de concessões, ela diz que é por conta e risco da concessionária. Se a gente for interpretar literalmente o que está aqui, tudo é risco da empresa concessionária. Tudo é risco dela. Só que a gente entende que isso aí não é viável, não é bem assim. Tanto é que a própria lei de concessões, em vários artigos, remete assim a questões que a gente vê que não tem como você exigir que a concessionária se responsabilize por tudo, até porque ela iria, na dúvida, elevar o custo e talvez isso aí implicasse na inviabilidade daquilo que a gente quer contratar. A lei de PPPs já é bem mais clara em relação a isso. Ela fala literalmente em repartição de riscos, e é aqui que a gente entende que deva ser, é isso que deve ser buscado, tá? Mesmo numa concessão comum. Olha que a lei de a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a lei 12.587, também fala em alocação de riscos, né? Então, editais de transporte coletivo já tem que trazer isso, o tribunal tem cobrado, tá? Aliás, já cobrou, e já foi feito, já foi adequação. Então, para fazer uma matriz de risco, e isso daqui é uma questão assim muito sensível num edital de concessão, mais sensível ainda no edital de PPP, né? A concessão, então, tem a tarifa, a PPP, às vezes, nem sempre tem a tarifa, né? E às vezes a remuneração do parceiro público ocorre muito tempo depois dos investimentos, ou seja, o risco da empresa privada é maior. Então, tem que ser tratado os riscos. Nós estamos falando aqui de um contrato de 30 anos, ninguém aqui sabe o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Então, o que a lei diz a respeito disso aí? A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode mensurar isso aí. Algumas possibilidades a gente pode considerar. E fazer isso constar no contrato vai facilitar, porque no momento que isso acontecer, a gente já tem definição de quem é o responsável e de que maneira que tem que ser feito isso. Então, o que é risco? Primeiro, o risco é um evento. O risco é um evento, alguma coisa que tem a possibilidade de ocorrer. A partir dessa premissa, a gente pode traçar uma probabilidade disso acontecer e analisar o impacto financeiro. Então, se eu dizer para vocês assim, ó, um edital de transporte coletivo, tá? Vocês acham que existe o risco de, em 30 anos, ocorrer uma greve de motoristas? Pô, eu não sei se vai acontecer, mas o que a gente viu para trás, é bem possível que ocorra uma greve de motoristas. E se o sistema parar, se a empresa parar de prestar esse serviço? Isso é um risco da empresa, o serviço não vai ser prestado. E como é que a regulação ou a fiscalização vai tratar da eficiência desse serviço que não está sendo prestado? Ainda que por uma greve. Então, a matriz de risco tem que prever essas questões. Então, o risco é uma coisa que possa mensurar. Quando a gente trabalha num ambiente de risco, a gente mensura e dá valor para o risco. É diferente de um ambiente de certeza, que a gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer. E aí a lei tem definições para ambientes de incerteza. Por exemplo, eu não sei se daqui a 5 anos vai aumentar o imposto de renda, ou se vai vir uma CPMF, ou se vai ter outro tributo. Né? Isso aí é um ambiente de incerteza. Aí a lei de concessões, a lei de PPP, tem um outro tratamento para isso aí, é reequilíbrio econômico-financeiro. Agora, o que é mensurável, a gente vai trazer aqui por uma matriz e que ela vai dizer quem é o responsável se aquele evento ocorrer. Bom, a matriz, na verdade, ela representa tudo que está na matriz, está nas cláusulas do contrato. Né? Ela só é um grande resumo das cláusulas contratuais e ela indica o que se deve fazer quando aquele risco acontecer, ou seja, como é que ele será mitigado.
A matriz de risco, então, num contrato de longo prazo, ela é uma garantia para a boa execução do contrato. Porque se a gente começa um contrato, no primeiro ano surge uma dúvida, ninguém sabe quem é o responsável. No segundo ano surge outra dúvida, ninguém sabe quem é o responsável por aquele evento. O contrato vai ter uma solução de continuidade aí bem complicada. E a nossa ideia aqui é que sejam cumpridos os prazos, que sejam feitos investimentos. A gente traz a iniciativa privada justamente para fazer aquilo que o setor público talvez não esteja conseguindo fazer por falta de recurso. Então nós temos que prever um contrato, tem doutrinadores aí que chamam um contratão, não é um contrato público, mas é um contratão, que tem que ter tudo, o máximo possível de previsões. Isso aí está ligado à qualidade dessa modelagem, qualidade desses estudos, né? E aqui remete à capacitação das pessoas que estão envolvidas em fazer isso. Né? A gente está comentando aqui, tem consultores aqui, a gente já conversa, o mercado de consultores já cresceu bastante, tem muita coisa para crescer nesse ramo de concessões, seja na elaboração dos estudos, seja na verificação da execução do contrato, né? Mas é preciso gente capacitada para fazer essas questões. Tem que ter gente que entenda do setor. Né? Eu não sei quais são os riscos de um setor, por exemplo, do aeroporto, por exemplo, de uma marina, né? A gente está aqui em Florianópolis, quer fazer uma marina. Quais são os riscos que tem ali num projeto de uma marina? Tem que ter gente do setor, trazer o pessoal para discutir as questões e o que a gente poderia inserir aqui em termos de risco no contrato. Então, traz segurança para o investidor, isso aqui é importante, porque o nosso objetivo aqui é trazer empresas que tenham interesse em fazer esse nosso projeto. A gente tem que dar segurança jurídica, né? Aí se questiona, tem muitos eventos que têm um nome, por que as PPPs não aconteceram ainda? A gente aqui em Santa Catarina não teve nenhum exemplo de PPP. Aliás, teve uma, mas ela foi anulada lá em Joinville, né? Não tivemos nenhuma. Mas o pessoal muito se discute a respeito disso aí, porque o Estado está com capacidade, as prefeituras, em termos de capacidade de investimento bastante reduzida, tem projeto tramitando na Assembleia Legislativa a respeito de PPPs, e esperamos que logo isso daí aconteça, né? Porque os investimentos precisam ser feitos. Então a gente para isso precisa garantir dar segurança para o investidor, mostrar que o projeto é viável. A gente tem que convencer a empresa a aportar recurso no nosso projeto. Aqui só para ilustrar, agora em maio desse ano, teve um estudo do Banco Mundial. O Banco Mundial fez um diagnóstico sobre o Brasil. Esse diagnóstico tinha um objetivo de mostrar para o mercado externo, para as empresas de fora, em que condições que está o país, em que condições de viabilidade, se valia a pena investir, quais são os riscos. Então, é um diagnóstico sobre o Brasil. E olha só que interessante. A certa altura, numa entrevista para a Folha de São Paulo a respeito desse diagnóstico, é bem fácil de acessar na internet, ele falando sobre os projetos no Brasil. Aí você imagina uma empresa de fora do país que quer investir aqui, numa situação de crise, mas ainda assim ela acha que vale a pena financeiramente. Mas ele diz assim, que os projetos no Brasil estão abaixo do básico, o que torna impossível calcular riscos. O investidor de fora, quando vê isso aqui, vai sair correndo. Por isso que a gente defende muito que os editais sejam bem elaborados, que os projetos sejam bem definidos, que tenham tempo suficiente para fazer esses estudos. O próprio tribunal está pedindo, na IN 22, um tempo maior para a gente fazer essa análise. Não consigo fazer num tempo normal da licitação. A gente está pedindo 60 dias para analisar um edital de concessão. Aí eu pergunto, imagina vocês uma empresa para participar de uma concessão, quanto tempo ela não precisa para avaliar, para fazer a oferta dela? A lei fala em 30 dias, né? Se a gente dá 30 dias para uma licitação, será que ela é capaz de fazer todas essas considerações? Né? Além disso, um diagnóstico desse, vindo de uma instituição de referência como é o Banco Mundial, vocês imaginam uma instituição bancária
que vai financiar isso aqui. E aqui eu falo instituição bancária privada, que parece uma tendência do que vai ocorrer daqui para frente, porque o BNDES está com as taxas muito altas e parece que não tem mais dinheiro, pelo menos na condição que tinha até agora. O projeto pode se tornar mais inviável ainda, ou seja, teria que se levar mais as taxas de retorno para atrair o investidor. Então aqui a gente quer, com essa tela aqui, só chamar a atenção de vocês que precisa ter gente capacitada, precisa investir nesse projeto. A gente está fazendo num ato algo que vai durar 30 anos. São algumas gestões, alguns prefeitos, alguns governadores vão passar com aquele contrato na mão. Nós aqui do Tribunal de Contas, a gente, nos editais que já ocorreram, as concessões que já estão em execução, a gente fez já auditoria em algumas delas, e nós certamente vamos voltar lá nessas concessões, e mais do que 2, e não sei quantas vezes, porque são contratos longos, né? E até o próprio plenário do Tribunal de Contas tem determinado a DLC que acompanha esses contratos, né? Vamos ter necessidade de nos capacitar, de aumentar a nossa força de trabalho, inclusive para isso, tem até um concurso aberto aqui no Tribunal de Contas, porque a tendência é que esses contratos aumentem, né? E quanto mais estruturado, quanto melhor forem esses contratos, mais fácil é a execução deles, mais fácil a fiscalização, mais fácil é a auditoria do tribunal. Pois bem, aí a quem distribui riscos? A gente verificou lá, tem vários riscos inerentes à execução de um contrato, e a quem cabe assumir cada risco? É muito fácil a gente dizer assim, não, o risco é tudo da empresa privada. Se a gente fizer isso aí, primeiro, talvez elas passem a não participar da licitação. Ou se participarem, elas vão cobrar esses riscos que estão assumindo, né? Então, tem umas técnicas de literatura, de pessoas que já estudaram a questão de como que se deve fazer essa partilha de risco. Então, isso daqui a gente vai tratar um pouquinho, mas a nossa intenção aqui que as prefeituras, que o Estado saiba que isso aqui tem que estar constante nos estudos. Tem que exigir que no edital tenha a matriz de risco, né? A própria IN de concessões vai exigir lá, quando vocês forem cadastrar um edital de concessão no sistema, vai abrir um item lá, ó, matriz de risco, aí tem que inserir a matriz de riscos lá. Se não tiver a matriz de riscos, nós vamos identificar que está faltando esse documento. Então, primeiro, a gente parte do princípio da ideia de evitar que o risco aconteça, né? Então, para quem é mais fácil evitar que um risco aconteça, né? Que a ideia da prevenção, né? Então, o risco, a gente analisa daquele risco. É mais fácil para a administração pública prevenir, é mais fácil para a empresa privada prevenir que ele aconteça. Conforme essa disposição, a gente aloca esse risco para um ou para outro. Por exemplo, a obra está atrasada. De quem é esse risco? A execução da obra não está se dando conforme o cronograma. De quem é esse risco? Então a gente sugere que seja um risco privado. Por quê? Porque ela tem a capacidade de, por exemplo, contratar mais gente, de colocar mais equipamentos para recuperar esse prazo. Se a gente alocar isso para a empresa pública, o que ela vai fazer? Vai fazer uma licitação para contratar uma outra empresa para ajudar na execução, né, que seria muito, muito mais moroso. Então é mais fácil alocar esse risco para o parceiro privado. Só que isso tem que estar previsto no edital. Segundo, senão a gente não conseguiu prevenir o risco, a gente vai então mitigar as consequências dele. Ele já aconteceu. Então qual é a capacidade? Quem é que tem mais capacidade de mitigar o risco que já aconteceu, né, de gerenciar as consequências dele? Então, por exemplo, uma interferência, a gente comentou aqui da questão de cadastro de interferências, né? Então a empresa está fazendo uma obra lá de uma rede de esgoto, escavou uma vala e descobriu que está passando uma tubulação lá da Celesc, da SC Gás. Vai ter que fazer uma alteração, ou mudar o traçado da rede, ou fazer alguma situação não prevista.
E de quem é aquele risco dessa alteração? Porque pode implicar aumento de custos, né? É muito mais fácil a empresa privada fazer essa alteração e ela prosseguir a obra do que a administração pública. O que uma prefeitura vai fazer? Ó, a empresa vai abrir uma vala e chegou, ó, agora, para eu continuar aqui assim, tem que remover o tubo da SCGás para eu passar com a rede de esgoto. Então, a administração pública não teria assim, essa maleabilidade para dar solução para isso. Então, a gente sugere mais essa condição é distribuir para o parceiro privado. Outras questões. Tem alguns riscos, aí aqui é uma questão que, assim, em termos de Brasil, é pouco utilizada, os Estados Unidos utiliza muito isso aqui, que assim, é a possibilidade de você passar para um terceiro aquele risco. Passar para um terceiro significa, por exemplo, contratar um seguro. Se eu tenho um seguro no meu carro, por exemplo, se alguém bater no meu carro, eu não vou assumir aquele prejuízo. Ou se eu bater no carro de alguém, eu não vou assumir esse prejuízo. Eu vou passar esse prejuízo, ou esse risco, por uma entidade seguradora. Ela vai me cobrar por isso, né? Mas eu não vou assumir esse risco. Então, sempre existe a possibilidade de se fazer seguro. Nos Estados Unidos faz muito seguro, aqui no Brasil faz pouco, mas existe essa possibilidade aqui. Até ontem eu e o Azor, a gente estava comentando, tem um site, né, de uma entidade governamental que tem fundo, na verdade um fundo federal, com previsão de recurso só para cobrir, para segurar esses tipos de riscos em contratos de concessão de PPPs. Eles tinham, se não me engano, 2 bilhões previsto para isso, uma coisa assim. Tá? Agora, acontece que às vezes esse seguro pode ser muito alto. E o seguro, a gente sabe, é uma coisa que a gente paga para algo que a gente espera que não aconteça, né? Se o seguro for muito alto, a ponto de onerar a tarifa, ou a gente entender que afeta a modicidade, então, nesse caso, em função do seguro ser alto, a gente poderia alocar esse risco para a administração pública, com o objetivo de não onerar a tarifa de forma demasiada, e se acontecesse, a administração pública teria que considerar isso aí. Ou, que é o que mais acontece quando o risco é alocado para a administração pública, o que ela faz lá? Na verdade, ela repassa para terceiros, a administração pública. Sempre repassa para terceiros. E quem são esses terceiros? Os usuários. Né? Então, quando a administração pública aumenta a tarifa, na verdade, ela está repassando para um terceiro, que são os usuários do sistema. Aqui tem 2 exemplos que a gente tem assim... a gente fez uma pós-graduação nessa área de concessões e os nossos professores falavam muito desses 2 casos aqui. Lá em Portugal, foi feita lá contratos de parceria público-privada para a execução de rodovias e o risco da demanda ficou todo alocado para o parceiro público. O que aconteceu? As empresas fizeram rodovias, então tem rodovias muito bonitas, duplicadas. E em 2008, se não me engano, teve uma crise grande econômica e afetou muito lá Portugal e a demanda caiu drasticamente. Então a situação lá em Portugal, o pessoal diz que as PPPs em Portugal não deram certo justamente por causa da partilha de riscos. Tá? As estradas estão lá, estão prontas, estão executadas e não passa carro. Como o risco era do parceiro público, o que acontece? O governo tem que pagar mensalmente um valor para as empresas para não passar carro nenhum na estrada. Claro, o dinheiro é para pagar o investimento que foi feito. Mas então tem estrada lá, em excelentes condições, e não passa carro. Aí se questiona, primeiro, será que o estudo de demanda foi bem avaliado? E será que era o caso de alocar para o parceiro público essa demanda? Será que não teria possibilidade de fazer seguros disso aí? Né? Outra questão, estádios. Quando teve a Copa do Mundo agora em 2014, a gente brinca assim que ainda bem que em Santa Catarina não teve estádio para a Copa, viu? Porque o que os nossos colegas de tribunais de contas dos estados em que teve jogo da Copa, que foi feito estádio, eles contam assim que realmente é bem absurdo. Então alguns estádios foram feitos por PPP, outros por concessão. Tem um estádio que é bem emblemático lá, que é o estádio de Natal, que é a Arena de Dunas, que foi previsto justamente assim, que nem lá em Portugal. Toda a demanda
foi para o setor público. Lá em Natal, tem 2 times de futebol, nenhum deles é da Série A, não sei se tem alguém que sabe, talvez da Série B, nem sei se tem da Série B, e o estádio está lá, quase não tem jogos, e como não tem demanda, portanto, e como está tudo alocado para o parceiro público, o Estado do Rio Grande do Norte tem que aportar para a empresa privada lá um valor e o estádio está fechado. Todo mês sai um valor do caixa do governo e o estádio não tem demanda. Para a empresa privada é muito fácil, porque ela está com a demanda garantida, o retorno dela está garantido. Se tivesse alocado para um parceiro privado, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o que se faz, por exemplo, no estádio de Brasília, faz muito isso aí. Aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, a gente vê fazer isso aí. Ele vai buscar receitas acessórias. Lá no estádio do Palmeiras, em São Paulo, a gente acompanha isso daí, tem muito. O pessoal faz shows, aluga, assim, se você tem uns amigos que querem fazer um campeonato de futebol, eles alugam o estádio. Tudo objetivando o quê? Receita acessória para viabilizar o negócio. Se tudo isso aqui está alocado para a administração pública, é muito fácil. A empresa constrói o estádio e fica esperando lá por 30 anos, entrando dinheiro no caixa. Até que a administração deixa de pagar, chega numa crise como está agora, deixa de pagar, e aí a coisa fica sem solução, né? Então a matriz de risco num contrato de concessão é super importante, tá? Além de prevenir todas essas questões, ela dá segurança. E quanto mais segurança, menores os riscos. Quanto menores os riscos, maior a possibilidade de se conseguir uma tarifa menor em prol dos usuários. Tipos de riscos. Então tem vários riscos. Então, se a gente for consultar aí, tem livros que tem páginas e páginas com tipo de riscos, né? Então, risco de projeto, risco de construção, risco de operação, demanda ambiental, greve. Tá? Tem N riscos. Para cada setor que a gente vai trabalhar, tem tipos de risco que precisam ser considerados. E aqui eu trouxe só um exemplo do que poderia ser uma matriz de risco, de forma muito simplificada, né? Mas então, assim, prejuízo causado a terceiro, a gente tem que definir lá. Por exemplo, quando faz uma rede de esgotos, cava na rua, às vezes isso mexe com o solo, mexe com o lençol freático, acaba trincando as casas que estão por perto. Isso é um risco, né, um prejuízo que pode ser causado a terceiro. Como é que aloca para quem esse risco? Né? Aloca para o parceiro privado e ele que vai fazer um plano de seguro contra essa situação. Né? Outra questão, atraso de licença ambiental. Isso aqui é bem comum. Né? A empresa entrou no órgão ambiental pedindo a licença para executar uma obra, quando é o caso, né? Aqui faço um outro parênteses, a IN de concessões trata lá num dos incisos sobre essas licenças ambientais. Mas é que tem que ver quando é o caso, porque aquilo lá é uma questão geral que vale para qualquer contratação. Tem contratos que não têm implicação de licença ambiental. Tá? Então, atraso na liberação. Quem é que tem maior condição de mitigar esse problema? A licença ambiental está atrasada. É a empresa privada ou o setor público? Né? Na verdade, é uma demanda do próprio setor público, muitas vezes no próprio ente de governo. Né? Então, é mais fácil que ele trate dessa questão de tempo lá para análise do que um privado. Então, a gente aloca para o setor público. Se ocorrer esse atraso, e esse atraso implicar atraso nos investimentos que estão previstos no fluxo de caixa, aí nós vamos ter que fazer um reequilíbrio. E esse reequilíbrio tem que estar previsto lá na matriz. Tá? Questão da greve, que eu já falei. Né? O serviço deixa de ser prestado quando está a greve, e alguém tem que assumir isso daí. Como é que faz? O privado assume e faz um plano de seguro para isso. Veja, o que a gente observa quando tem greve, principalmente de transporte coletivo, é que a prefeitura que vai atrás de disponibilização de vans, essas coisas assim. O parceiro privado nunca faz nada, ele fica só esperando. Aí depois é feito um acerto, um dissídio lá, e isso é contemplado no reajuste. E o parceiro parece que não tem nenhuma... O privado não tem nenhuma penalização quanto a isso.
quando deveria ser responsabilidade dele prestar o serviço. Ou adotar mecanismos para que o serviço não fique paralisado. Questão assim, que bem assim, que acontece muitas vezes, recorrente, é a desapropriação, principalmente em obra de rodovia. É muito comum o poder público licitar sem ter a desapropriação feita. Começa a obra e a empresa que ganhou a licitação não pode executar porque o terreno não está liberado. Quem é responsável pelos atrasos? Então, a desapropriação é um poder da administração pública. Por isso que a gente sugere que ela seja o risco alocado como público. Agora, o custo para desapropriar, o custo para que se remunere ao dono daquelas áreas, isso pode estar previsto lá no fluxo de caixa, para a concessionária pagar. Ela paga o terreno, mas a hora quem faz a desapropriação é o poder público. Se isso não acontece, é uma questão de reequilíbrio econômico-financeiro. Uma outra questão aqui que a gente está avaliando muito, tem um colega nosso, não sei se o João está aqui, mas o João conhece muito dessa área, e que a gente tem visto assim, tem discutido muito, e as concessionárias, principalmente aqui na BR-101, na BR-116, têm discutido muito isso aqui. Você sabe, quando faz um projeto de uma rodovia, o projeto é feito baseado numa carga que vai se passar ali por cima. Então, tem legislação que limitam essas cargas, principalmente dos caminhões. Só que quem confere a carga, quem confere o excesso de carga, são essas balanças que ficam ao longo das rodovias. Só que, via de regra, essas balanças estão ou estragadas, ou o contrato com a empresa da balança não está em vigor, e o que acontece é que passam caminhões com excesso de carga na rodovia. E aí a agência reguladora vai lá e diz que o estado do pavimento não é o correto, não é o que deveria ser, e a concessionária alega que o pavimento não está de acordo com o que deveria ser, porque tem excesso de carga e o poder público não fiscaliza isso. Então, o excesso de carga, por força de lei, não poderia alocar para o parceiro privado essa fiscalização. Então, o parceiro público tem que assumir esse custo de balança. Está interferindo na execução do contrato. Aqui eu trouxe só para exemplificar uma decisão do Tribunal de Contas em relação a risco de demanda. Tá? Apesar de na lei de concessões falar que é conta e risco da concessionária, nós entendemos que, até em função do prazo, que é longo, há uma possibilidade muito grande de variação dessa demanda ao longo do prazo. Então, o que o tribunal definiu com o que está aqui? A gente sugeriu que se crie uma faixa de variação de demanda, então, sem definir qual é o percentual, isso aí fica a critério de cada um. Então, por exemplo, se a demanda variasse 5% para mais ou 5% para menos do que está previsto, isso não implicaria, aliás, 5% para menos, entre mais 5 e menos 5 da demanda prevista, não implicaria em reequilíbrio econômico-financeiro, isso seria responsabilidade ou risco da empresa privada. Se variasse mais ou para menos, aí sim a administração seria responsável e implicaria em reequilíbrio econômico-financeiro para mais ou para menos, em favor da administração ou em favor da concessionária. Isso daí é com o intuito de mitigar, de diminuir o risco da contratação. Agora, em relação a equilíbrio econômico-financeiro, que é a questão mais sensível das auditorias que a gente tem feito, que acontece que, via de regra, a gente encontra pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. Bom, a primeira questão é o seguinte, que na lei de concessões diz assim, que as regras de revisão estarão previstas na própria lei de concessões, no edital e no contrato. Então, aqui é uma diferencial importante em relação à lei 8666, certo? Aqui existe a possibilidade do contrato prever regras de revisão da tarifa, ou revisão do contrato. Na lei de licitações, são aquelas regras que estão lá no artigo 65 da 8666 e só.
Então, o artigo 10 diz o seguinte: sempre que forem atendidas as condições do contrato, ó, sempre que forem as condições do contrato, ele está em equilíbrio. Então, a ideia é a seguinte, que a prestação adequada é que vai balizar a questão. O contrato está sendo prestado de forma adequada? Sim ou não? Se ele não está sendo prestado de forma adequada, mas por parâmetros obscuros, ou porque precisa de algo que não estava previsto, aí sim é um caso de reequilíbrio. Tá? Há possibilidade de alterações quantitativas e qualitativas, a gente vai falar em seguida. Então, a ideia tradicional da lei de licitações é que num contrato tem um contrabalanço, né? A empresa faz, a administração paga. Se subir o custo do insumo, fica caracterizado o equilíbrio, a empresa pede e a administração faz um aditivo no contrato. Agora aqui é diferente, na concessão não é direto assim. A gente tem que primeiro analisar os riscos. De quem foi? De quem é a responsabilidade pelo risco? Se tem uma interferência de uma outra tubulação na rua e o risco está alocado para a empresa privada, não vai ter reequilíbrio econômico-financeiro porque aumentou o custo para fazer aquela obra. Tá? A matriz de risco já definiu isso. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas então a empresa vai trabalhar com prejuízo? Não é, é que o risco está alocado aqui, ela teve possibilidade na licitação, colocar os riscos do negócio no preço que ela ofertou. Tá? O equilíbrio econômico-financeiro parte do princípio que vai haver uma regulação por incentivos. Então, o que a gente quer? Repartição de ganhos. Nós queremos que as empresas trabalhem com eficiência, que elas busquem eficiência, que busquem novos mecanismos, metodologias para prestar o serviço e que elas ganhem por isso. Né? Só que a gente quer repartir. Esses ganhos, parte fica para a concessão e parte pode ficar como lucro para a empresa, em função de ela ter ido atrás desses ganhos na prestação. Então, por isso que o contrato de concessão permite alterações, inclusive qualitativas, na prestação. Estava previsto fazer um tratamento do esgoto de determinada maneira. Ela pode mudar completamente aquilo ali, desde que ela trate o esgoto. Aí tem parâmetros no edital que vão exigir como é que tem que ser tratado. Mas se ela quiser fazer está previsto uma rede sentada uma rede normal, tradicional de esgoto que corre por gravidade. Ela pretende mudar tudo, vai fazer por um sistema novo que é a vácuo, por exemplo, que tem aí. Ela tem a possibilidade de fazer essa alteração, conquanto que o serviço seja prestado. Então, qual é a função do equilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão? É bem simples, é cumprir o que está na matriz de risco. Né? A gente vai avaliar o que está na matriz de risco. Se está tudo contemplado, não existe desequilíbrio. Ou se está contemplado lá e ocorreu ao contrário, aí sim ela define que isso é questão de equilíbrio. Então, pessoal, necessidade, aí a gente chama mais uma atenção, acho que a terceira vez que eu vou falar aqui, da questão da fiscalização. Fiscalização e da regulação nos casos em que a previsão legal para isso. Necessidade de acompanhamento dos contratos. Para quê? Avaliações periódicas. Essas avaliações periódicas são as extraordinárias, além daquelas ordinárias que são feitas a cada período, conforme definido no contrato. Tem questões que, se a gente, quando identifica, não tomar uma providência, podem implicar em ganhos demasiados para a concessionária. Principalmente ganhos operacionais, despesas operacionais. Né? Eles estão ligados à eficiência. Tem que acompanhar o que está sendo feito, de que maneira. Né? Então, se ela, em função da expertise dela, ela conseguir um ganho que está refletindo, por exemplo, numa redução de custos, ela vai ter direito a esses ganhos, só que vai ser repartido com a concessão. Se a gente não acompanhar esses ganhos, não tem como prever essa repartição. A avaliação periódica dos investimentos. Tem que ver se eles são, se a prestação, que o que está sendo prestado é suficiente, aqueles investimentos foram suficientes para que o serviço seja prestado de forma eficiente. Está todo mundo sendo atendido pelo serviço. E a questão das receitas obtidas. Né?
A gente vê muito alteração de crescimento de receita na parte de saneamento básico, principalmente, tá? As operadoras mais antigas não costumavam, não se sabe porquê, alterar os hidrômetros ou renovar os hidrômetros. E a primeira coisa que uma empresa privada, quando assume uma concessão, faz, ela vai lá e troca todos os hidrômetros. Só que aquilo ali, ela já tem um incremento de receita. Então, o tribunal já determinou que isso aí nem seria o caso de receita acessória, porque é uma receita conhecida, porque os hidrômetros, para quem não conhece, os hidrômetros, com o passar do tempo, eles vão marcando menos, né? Como se ficasse sujo por dentro e vai rodando mesmo na catraca e marca menos. Então, quando tem um hidrômetro novo, ele marca o correto e a receita, marca o volume de água maior, acaba a receita crescendo. Então, a primeira coisa que uma empresa privada faz é trocar o hidrômetro. Aí a gente pergunta, por que a empresa pública não faz isso? Se é um incremento de receita. Então, o tribunal já entendeu, isso aí nem é caso de receita acessória, é uma receita que tem que estar prevista na concessão. Recentemente, agora, bem nova essa determinação aqui do tribunal, em termos de implica muito no reequilíbrio, como se dá o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, o contrato tem que definir qual é o parâmetro que a gente vai utilizar para dizer se está em equilíbrio ou não. Normalmente, o pessoal tem usado a taxa interna de retorno. Tá? Então, nesse caso aqui, era um contrato que o indicador era a TIR, taxa interna de retorno, e o tribunal determinou o seguinte, que adote a TIR, tá? Que adote a TIR, mas considere, para o caso de uma revisão tarifa, não a TIR como ela está no contrato com valor cheio. Sabe por quê? A TIR, a gente demonstrou lá atrás que ela tem que ser igualada àquele WACC. Né? Ali tem vários riscos que estão embutidos. Um deles é o risco, por exemplo, o risco do país, risco de investir no país. Vocês acabaram de ver que desse diagnóstico do Banco Mundial tem mostrado que o risco é alto. Né? Então, hoje, o risco é alto. No passado, pode ter sido menor. Isso aí varia ao longo do tempo. Historicamente, esse risco Brasil, que o pessoal chama risco Brasil, risco político, isso aí varia ao longo do tempo. Então, pode ocorrer de um contrato de concessão ter sido assinado no momento em que esse risco estivesse alto. Tá? E a gente está fazendo uma revisão de tarifa no momento em que o risco está baixo. Então, nós estaríamos remunerando ele por um risco alto no momento em que o risco está baixo. Essa decisão diz assim, utilize a TIR, mas desconte o risco, ou considere o risco atual do mercado. Tá? Isso pode ter uma variação para mais ou para menos, mas, de qualquer maneira, vai ser mais fidedigno a avaliação. Então, diz ali assim, ganhos decorrentes, além dos ganhos de produtividade e eficiência, aqui no caso de revisão, mas a gente já comentou, poderia ser sim no caso de reajuste, está previsto ganhos de eficiência ou redução por ineficiência e considere as alterações ocorridas no custo de oportunidade do negócio. Tá? Então, um negócio pode ter, o mercado exige, nesse momento eu considero atrativo uma TIR de 10, e daqui a alguns anos pode dizer, não, 8 já é atrativo. Então, a gente tem que considerar essas variações. Então, são variáveis macroeconômicas e a ideia sempre é reduzir o risco da contratação. Porque reduzindo o risco, a gente vai atrair mais empresas para participar do nosso projeto. Então, aqui agora, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de análise que o tribunal faz, sem querer adentrar assim, muito na matemática, que não é o foco aqui, né? Mas é uma análise das mais importantes que a gente faz. Então, aqui só para mostrar para vocês implicações do que na prática a gente tem ocorrido. Isso aqui é um fluxo de caixa de uma concessão de água e esgoto. Tá? Aí a gente fez simulações aqui, não quer dizer que tenha sido verdade, mas só para a gente ver o que implica num fluxo de caixa quando ocorre a alteração. Então, isso aqui vocês verem que esse fluxo aqui definiu uma taxa interna de retorno de 9,10%. Vamos supor que essa aí é uma taxa correta, tá? Fosse de mercado,
E um valor presente líquido, VPL, está zero. Ou seja, esse investidor aqui ele vai ser remunerado por uma taxa justa e não tem nenhum excesso, ou seja, não tem nada demais no fluxo, está zerado, aquele VPL ele mostraria que teria um excesso de rentabilidade se tivesse um número positivo. Então a gente fez a seguinte consideração. Então aqui tem uma série de investimentos, né? No item 222, vocês conseguem ler ali, tem uma linha que se chama esgoto, é investimento no sistema de esgoto. Tá? No ano 1 tem um valor lá previsto de 1.400.000. Você consegue, não sei se está pequeno, não sei se consegue ver daí. Nesse caso aqui, realmente, no ano 1 e no ano 2, estava previsto só a execução de projetos do sistema de esgoto. A empresa vai executar projetos para daí, a partir do terceiro ano, começar a executar aquelas obras de esgoto. Tá? Vamos supor, e isso já aconteceu, acontece com frequência, esses estudos, esses projetos atrasaram, e de modo que no ano 1 ela não fez nenhum projeto de esgoto. Então o que a gente fez aqui só para simular? No ano 1 ali, ela não fez nada, então ficou zero. Ok? Ficou zero investimento em projeto de esgoto. No ano 2, o que a gente fez? O valor que estava previsto para o ano 1, a gente jogou para o ano 2, do ano 2 para o ano 3, e assim, ou seja, nós demos um passe de um ano em todos os investimentos de esgoto. Mas o valor total previsto é o mesmo ainda, 40 milhões. Tá? Olha só o que aconteceu em termos de TIR. A TIR era de 9,10, passou para 10,04, então teve um aumento. Né? O VPL, que estava zero, está em 2 milhões. O que significa isso? Só pelo fato de a empresa não ter feito os projetos no tempo correto, isso propiciou a ela a um retorno a valor presente de 2 milhões de reais. Só por ela não ter feito os projetos. Claro, não fez, ela não vai conseguir fazer os investimentos. A gente fez só uma simulação aqui, ela poderia tentar antecipar ao longo do contrato alguma coisa, mas é só para a gente fazer uma análise de sensibilidade, como isso aqui implica. Tá? Para ajustar, para reequilibrar, então assim como está, esse fluxo está desequilibrado, porque a taxa de retorno do contrato é 9,10 e o fluxo está marcando 10,04. A gente precisa reequilibrar isso aí. Para reequilibrar, a gente tem que fazer uma avaliação disso aqui. Então, o programa Excel, quando o fluxo de caixa está bem amarrado, todas as fórmulas estão bem arranjadas, permite facilmente a gente fazer uma adequação. Então, para voltar a TIR a ser 9,10 com investimento zero aqui, a gente tem a possibilidade de uma redução de tarifa de 3,38%. Então a gente questiona isso aqui, e aqui sim não trata assim não leve como uma crítica, mas muitas vezes o contrato prevê multas ou sanção por atraso. Só que esses valores dessas multas, às vezes são muito menor do que esse ganho que ela está tendo aqui. Sabe? Então, às vezes é vantajoso até pagar a multa. E a gente sabe que elas nem pagam, porque acaba ainda judicializando. Então, se não acompanhar para e passo a execução do contrato, se não tiver fiscalização, agência reguladora atuante, basta não fazer o projeto num ano, é como se a empresa estivesse embolsando 2 milhões de reais a mais. Ainda que em termos de tarifa 3% não pareça muito, até para efeito usuário, ia mudar segunda casa decimal, ou uma no máximo, para efeito de ganho de uma empresa, 2 milhões de reais não é de se jogar fora. Né? Muito bem, aqui uma outra situação. Aqui uma fluxo financeiro, fluxo de caixa de uma concessão de transporte coletivo. É uma outra simulação, tá? A gente fez essas análises aqui. Não é uma questão do que está acontecendo, são só simulações que a gente faz. Tinha previsto aqui nesse fluxo um crescimento do número de passageiros da ordem de 0,75% ao ano. Tá? Não, a gente discutiu isso aqui, não vem ao caso, mas estava previsto o crescimento de 0, ou seja, a cada ano ia ter um incremento de 0,75%. Primeiro, veja, a população tem um crescimento vegetativo normal, né? Alguns municípios mais, outros menos. Aqui em Florianópolis era 2%, 2 e pouco, para ter uma ideia. Se houver uma pequena variação nessa demanda,
de 0,75% para 0,80%, ou seja, muito pouco. Muito pouco. A TIR desse projeto, que estava 8,61, foi para 9,01. Tá? E o VPL aumentou quase 4 milhões. Ou seja, uma pequena variação da demanda está propiciando à empresa um ganho dessa ordem aqui. Tá? Nesse caso aqui, seria uma variação de 8,61 para menos na receita para reequilibrar o fluxo. Então, se a gente tem esse instrumento aqui para fazer essa análise, que é muito fácil. Se a gente não tem isso daqui, fica muito difícil avaliar o equilíbrio econômico-financeiro no caso de uma concessão. E olha, e vocês vejam, até para ilustrar aqui, que coisa engraçada, né? A gente está discutindo aqui, até com, posso falar aqui, porque é uma questão assim, aberta, com o pessoal de Blumenau. Eles estão lá, não sei se o pessoal de Blumenau está aqui, mas a questão do... estão aqui. É que vocês estão lá agora regulando o transporte coletivo, né? Mas o pessoal da prefeitura esteve aqui. E então a gente estava justamente avaliando essa questão aqui. O que considerar, né? Aí o pessoal, não, mas com essa crise aí tem muita gente que está desempregada, muita gente que não está utilizando do transporte, então teria uma tendência a reduzir o número de usuários do sistema de transporte coletivo, né? E o que a gente vê é exatamente o contrário na prática. Os motoristas aqui do sistema de Florianópolis fizeram greve, fizeram 2 dias de greve agora, esse mês, né? E qual era o motivo da greve? Eles queriam um ganho real de salário baseado no aumento da demanda. Justamente com a crise, o pessoal está andando menos de carro e utilizando mais o transporte coletivo. Tá? E os empresários reconheceram que efetivamente houve uma demanda, um aumento da demanda, mas aí eles, claro, justificam que tem que ter aumento de custos atrelado a esse aumento de demanda, mas isso é uma outra questão. Mas então, assim, às vezes no mercado em crise, mesmo assim, tem uma taxa de crescimento, né? Por isso que a gente está questionando, discutindo com a prefeitura qual seria uma taxa para colocar no crescimento lá da concessão de Blumenau. E vejam vocês que uma variação muito pequena reflete aqui num valor alto. Eu estou falando aqui que uma possibilidade de reduzir em 8,6 essa tarifa. Se eu adotasse um crescimento, por exemplo, eu não sei quanto é que é em Blumenau, aqui em Florianópolis, 2%, por exemplo, tá? Se, em vez de 0,75, a gente adotasse 2% de crescimento, você vê, de 0,75 para 0,8, eu posso reduzir 8% a tarifa. Se eu fiz um bom projeto, eu vou conseguir atrair mais gente para o sistema de transporte coletivo, se for um sistema de qualidade, se a gente conseguir colocar mais horários, se a gente conseguir reduzir o tempo das viagens com corredores de ônibus, e aí tem uma série de políticas públicas, né? Quanto que poderia ser reduzido uma tarifa de transporte coletivo? Vocês vejam bem, né? Então teria muita coisa para a gente buscar. Só que tem que ter, volta a assistir gente capacitada, gente que conheça desses sistemas aqui para desenvolver essas questões. Então, pessoal, era isso que a gente tinha a falar até essa parte de equilíbrio econômico-financeiro. A gente discutiu, então, inicialmente com a Azor, são 6 horas agora, né? A gente teria mais 30 minutos assim, para discutir, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum questionamento, a gente fica aqui à disposição. Ou se entenderem que procurar a gente aqui no tribunal, muita gente procura para fazer reunião, muita gente telefona ou manda e-mail, vocês fiquem à vontade. Mas diga, César. Só uma questão que eu acho importante destacar, que é sempre um problema quando se vai discutir um processo de concessão nas cidades, é o pessoal entender que também a taxa interna de retorno ela só ocorre se o contrato acontecer no seu prazo total. E quando você fala que um contrato tem uma TIR de 10%, e esse contrato dura 30 anos, para essa TIR de 10% acontecer, esse contrato tem que viver os 30 anos. E hoje a interpretação que se tem quando se fala de uma TIR de 10%, muitas pessoas acham que a empresa no primeiro ano já está ganhando 10% de lucratividade
naquele contrato. Então, eu acho que isso é uma questão importante, entender que a taxa de retorno ela é o resultado do período total do contrato. A minha pergunta para ti em relação àquela decisão ali que você mostrou, não entendi muito bem, essa 295/2016. Isso quer dizer que a TIR pode ser uma TIR variável? É isso que vocês estão admitindo, que a TIR de projeto ela pode variar ao longo do contrato? Não, o que a gente quer dizer é o seguinte, que o contrato, o edital, aliás, e o contrato, por consequência, defina que o indicador do equilíbrio econômico-financeiro seja a TIR, porém considerada variações nos riscos de oportunidade do negócio. Porque assim, a TIR tem vários itens que compõem ela. Tá? Ali tem taxa de juros, tem expectativa de ganho do setor, tem risco. Então o que a gente quer que varie é uma parcela desse percentual. Eu quero como se eu quisesse extrair o risco da TIR, deixar o risco assim de lado. Então, esse risco nós vamos fazer um tratamento diferenciado. Então, ela pode variar ao longo do contrato? A TIR, na verdade, esse percentual ele pode variar ao longo do contrato. É bem isso aí. Só que a gente não fala assim, a TIR vai variar. O que vai variar são os riscos do negócio. É uma parcela que compõe a TIR. Nós já se deparamos algumas vezes com essa situação. Deixa eu só completar, César, que é o seguinte. A gente tem até um exemplo aqui em Santa Catarina, mas eu vou me furtar de falar, vou utilizar como exemplo a concessão de rodovias federais. Tá? Várias rodovias aqui no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, tem muita crítica em cima disso aí. Os contratos, as licitações foram feitas num período, muitas delas já até venceram, em que o custo Brasil, as taxas de juros eram muito altas. Então as taxas de retorno eram da ordem de 40%. Aí o pessoal vai vir de Foz do Iguaçu para Florianópolis pagar R$150 de pedágio, sabe? Mas é por quê? Porque a TIR, naquele momento, ela estava carregada com um risco muito grande. Então agora, veja bem, será que é certo remunerar o investidor por um risco que existia lá atrás, mas que hoje ele não está mais correndo esse risco? E isso pode acontecer ao contrário, entendeu? Então, isso aqui é uma discussão que a gente tinha. O Tribunal de Contas da União tem uma experiência muito maior do que nós nisso aqui. Eles entendiam que a TIR tinha que ser fixa, por isso que esses contratos dessas rodovias federais nunca foram mexidos. Tá? Mas a gente, foi lá no edital de Tubarão, se eu não me engano, a gente já previu até aquelas faixas de variação, o contrato de Tubarão, se não me engano já tem isso, né? Tem determinação de 2011 aqui do Tribunal. Tá, foi essa que eu mostrei, acho que até do Tubarão. Prevendo essa possibilidade. Tá? Porque não seria justo eu remunerar um investidor por uma TIR de 40%, quando o mercado hoje remunera por 8%. Eu estaria falando de um contrato superfaturado. Equivalente, né, a um contrato superfaturado. E aí a gente vai ver pedágios com valores absurdos. Aqui no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? O Estado terminou as concessões, o Estado fez uma empresa, constituiu uma empresa pública para gerenciar as rodovias. Aí o que ele fala? Foi lá e reduziu o valor da tarifa, mas reduziu sabendo que era a parcela de risco, era fácil essa redução. Né? Depois parece que estão abandonadas as estradas lá, ficou pior do que estava, mas não vem ao caso. Então o que a gente quer é que seja uma coisa justa. O que a gente quer é que seja uma coisa justa e que implique menos risco para um lado e para o outro. Porque poderia, nesse caso aqui, que eu citei, rodovias federais, os contratos estavam com uma taxa de risco muito alta, que era o que refletiu aquela época. Agora pode acontecer o contrário. Há uns 3, 4 anos atrás, o risco era baixo. A gente estava vendo TIR aqui de 7%, de 8%. Daqui a uns anos, se a gente continua nesse problema que o Brasil está e o risco volta a ser alto, será que a concessionária vai aceitar que o contrato permaneça com TIR de 6, 7, quando talvez o mercado vai trabalhar com um valor muito maior? Né? A concessionária vai pleitear. Então, por que o órgão público também não pode pleitear? Né? Então, a gente não quer mudar o contrato. Então, por isso que eu não queria dizer que a TIR é variável, mas o risco é variável, é isso que a gente quer. Então, por isso que essa decisão assim.
Bom, como está ali, entendesse, né? Mais alguém tem alguma questão? Não, desculpa, esqueci. O prazo da TI, não. Aí é uma questão assim, claro, é de matemática financeira, tá? Mas é uma questão que pode ser muito bem explicada, por exemplo, numa audiência pública. Então a empresa inicia com prejuízo, ela trabalha lá normalmente, a gente falou payback de 10 anos. 10 anos ela trabalha no prejuízo, no vermelho, e a partir dali que ela começa a ter retorno, né? Então, quando ela só vai ter aquele retorno quando se completar todo o ciclo do contrato. Não tem o lucro antes de acontecer o final do projeto, porque o projeto é como um todo. O fluxo de caixa, ele olha o prazo todo e traz aquele valor presente líquido, todos os investimentos para uma data atual para a gente poder comparar. Mas isso só se realiza quando é completado todo o período. E não que ela vai ser inadimplente. Na verdade, ela não vai estar recebendo o lucro da remuneração, que vai acontecer a partir do momento do payback, né? Então, ela não vai falir porque vai faltar dinheiro. Não, ela vai ter caixa para honrar os seus compromissos, mas a remuneração que a TIR prometeu, né, que o contrato prometeu, vai acontecer só depois do... Mas esse caso da TIR, assim, a gente já discutiu muitas vezes até... A Zorman formula uma tese aí para obrigar o órgão concedente a revisar a TIR de um contrato, né? E o Rogério não quis falar, mas enfim, eu vou falar. Aqui tem os terminais de integração de Florianópolis, é uma concessão de 2001, e a TIR é de 32%, que é absurda, né? Até para a época já era, porque não foi calculado nenhum risco, né? Simplesmente um número mágico estabeleceu-se e foi o que foi contratado. Mas a gente tem sim decisões do TCU já ordenando que a agência reguladora revise a TIR com base no WACC. Então, se numa revisão quadrianual, quinquanual, é possível estabelecer-se parâmetros de revisão de outros fatores, também é possível a gente recalcular o WACC. Vamos ver quanto é que está o WACC agora, definir isso contratualmente e aplicar. Não vai estar tendo nenhum prejuízo para a concessionária, ela vai estar continuando recebendo a remuneração que o mercado, naquele momento, estava recebendo. E isso vai acontecer até o final do prazo contratual. É uma coisa nova, é um assunto super sensível, mas acho que a gente não pode se furtar de falar para vocês. Mais alguém tem alguma dúvida? Não. Não vi. Ninguém apresentou nada ainda. Bom, então tá, pessoal. Tem mais uma dúvida? Boa tarde. Quando você realoca os investimentos no fluxo de caixa, às vezes você não consegue manter a mesma TIR e o mesmo VPL que tinham sido fixados na proposta comercial. O que deve ser utilizado como indicador para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro? A TIR ou o VPL? Vendo que a TIR é um indicador de rentabilidade e o VPL realmente é a vantagem financeira. Na verdade, depende do que está no contrato e no edital. Por isso que a gente define, o tribunal sempre tem cobrado que defina um indicador, porque volta e meia os editais são completamente omissos. Só diz assim que a revisão será feita considerando o reequilíbrio do contrato. E como é que eu vou tratar o reequilíbrio? Então, tanto o VPL como a TIR, eles são indicadores de viabilidade e eles têm margem de erro, né? O que se vê é que a TIR é o mais utilizado. O VPL ele é utilizado de forma complementar. Aí é uma questão de matemática, porque normalmente o que se vê no fluxo de caixa assim, tem investimentos no início e depois as receitas começam a ocorrer e chega num determinado momento que o fluxo está negativo e passa para ser positivo. Tá? Ocorre que tem vezes que tem investimentos mais ao final, do meio para o final da concessão, e o fluxo de caixa está negativo, ele vira positivo e volta a ser negativo e volta a ser positivo. Aí ocorre o que a gente chama de TIR múltiplas, tá? Não sei se seria o caso lá de vocês. Mas aí, existem metodologias para avaliar isso aí. Tem um mecanismo que chama uma TIR modificada, que a gente considera isso aí, tá? Ainda assim, o VPL poderia ser utilizado de forma subsidiária.
mas são questões que têm que estar tratadas ou no contrato ou a agência reguladora pode definir isso aí. Tá? Ok, pessoal? Então, queria assim, realmente agradecer, dizer para vocês que isso aqui foi um evento muito importante para nós, representa assim, um marco, né, nessa questão das concessões, que o tribunal tem se debruçado muito, tem atuado bastante, o pessoal, via de regra, tem assim, nos dado um retorno bastante positivo, em termos de contribuição que a gente tem dado, em termos de orientação, e isso aqui faz parte do planejamento estratégico do Tribunal de Contas. A edição de uma norma relativa a concessões é uma demanda de muitas prefeituras, muitos órgãos do Estado que o Tribunal fizesse isso, que formalizasse essa orientação, justamente no sentido de aprimorar o edital, de modo que o edital seja lançado sem prejuízo em termos de paralisação ou de ter o tribunal determinar a sustação, porque muitas vezes tem implicações, repercussões, principalmente em municípios, oposição e critica tal, problemas dele e tal. Então a gente quer aqui também contribuir um pouco da nossa parcela da mitigação de erros ou de riscos, né? E procurar contribuir para que esses contratos sejam executados da melhor maneira possível e que a prestação desses serviços, notadamente aqueles que são mais importantes para a população, que a gente está falando aqui basicamente de saneamento e transporte coletivo, né, e de infraestrutura de uma maneira geral, e que eles passem a ser realmente feitos com mais qualidade, que isso aí tem tudo a ver com o desenvolvimento do país. Tá? Então, agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. A gente está à disposição aqui no tribunal. Muito obrigado.